Oi, oi, para quem não sabe, eu sou o Ivy, eu sou um criador de conteúdo aqui desse canal. E uma coisa que poucas pessoas sabem, eu sou uma pessoa que tem bastante apreço a essa primeira trilogia de Silent Hill. Mas eu tenho um xodozinho, que é o Silent Hill 3. E eu queria explicar nesse vídeo o quanto que ele foi injustiçado. Pra gente tocar no ponto principal desse vídeo, que é Silent Hill 3, vamos ter que voltar um pouquinho, especificamente nos anos 2000. A Konami foi bastante importante nessa época para jogos de terror tomarem a forma que tem hoje. Até porque o primo mais velho que a Konami tinha como base para fazer Silent Hill era Resident Evil. Resident Evil teve bastante influência para Silent Hill ser o que é hoje. O ponto-chave de Resident Evil era trazer uma atmosfera desesperadora e a escassez de balas te deixar desesperado em momentos que eram para você pensar bem, sabe? Aquela atmosfera que Resident Evil criou funcionou muito bem para aquela proposta. Até porque por essas coisas que Resident Evil tem em seus jogos, pra você se sentir mais imerso, sabe? E o ponto-chave para um jogo de terror funcionar e andar muito bem é a imersão. Porque diferente de jogos de aventura, ficção científica, jogos de terror, ele mexe muito com a emoção básica e natural do ser humano, que é o medo. E pra um jogo de terror funcionar, ele tem que te dar medo, sabe? O que Resident Evil acertou muito bem nesse fato, ele consegue te dar medo. Mas o que Silent Hill fez, que foi diferente de Resident Evil, foi que ele não usou da escassez de algo ou do desespero de alguma coisa. Ele usou muito mais o teu psicológico contra você mesmo. E foi com essa grande virada de chave que o gênero terror dos jogos deu um grande passo. O terceiro jogo da trilogia de Silent Hill 3 pra mim é tão especial porque ele mexeu com tantas coisas que os últimos jogos não mexeram, que faz ele ser um pouco mais especial pra mim. Pra mim, um ponto principal e fortíssimo desse jogo é que ele tem o melhor protagonista, ou nesse caso, a melhor. O fato dela ser tão humana e encarar Silent Hill como realmente um lugar estranho e bizarro, e que todos os acontecimentos que estão em volta dela realmente estão deixando ela maluca de certo modo. Ela é muito transparente e realmente humana. E pra ela ser característica e especial daquela forma, teve realmente designers femininas que foram atrás pra criar uma personagem que tinha uma identidade visual própria. E inspirações como a Sophie Marcial e também a Charlotte Gainsbourg foram inspirações diretas pra Heather ser daquela forma. Fora também que todas as cutscenes que acontecem em Silent Hill 3 foram capturadas por uma tecnologia chamada mocap. Pra quem não sabe, eles literalmente gravam o movimento de um ser humano e replicam no jogo, fazendo assim a animação ser muito mais fluida e também humana. E isso foi uma coisa que pra mim Silent Hill acertou muito, que foi na caracterização do personagem principal, porque ela foi feita com cuidado pra ser daquela forma, que pra mim foi um milagre, porque Silent Hill 3 foi feito somente em 1 ano e meio. A equipe de Silent Hill 3 teve que correr contra o tempo pra fazer o jogo, porque no começo a ideia do jogo era algo bem diferente do projeto final. E essa mudança repetida pro jogo ser literalmente uma sequência dos jogos anteriores realmente atrapalhou nesse momento. Como no próprio making off de Silent Hill 3, que eles tiveram que usar métodos básicos pra conseguir trazer uma boa experiência ao jogador. 5歳ぐらいですかね。5歳より下だと思うんですけども。 Um ótimo exemplo é quando está na parte do mapa, que é na capela, e o mapa inteiro é desenhado por uma criança de 5 anos. E pra o mapa ser daquela forma, eles usaram muito mais da narrativa do jogo ao seu favor, porque no lugar que esse mapa foi encontrado, faz sentido ser daquela forma. Assim como a inimiga principal que tem no jogo, ela não tem sobrancelhas exatamente pra não demonstrar nenhuma emoção. E uma coisa que os devs desse jogo se preocuparam muito foi passar as emoções de forma certa e na hora certa. Todos os personagens que estão naquele jogo realmente foram muito bem escritos e profundos, porque cada um vai transmitindo um tipo de sentimento de acordo com o desenvolver da história. Pra acabar um pouco com essa vibe baixa que eu botei nesse vídeo, eu quero agora falar de um bagulho que eu realmente aprecio muito nesse jogo. Por mais que Silent Hill 3 seja diretamente uma continuação do Silent Hill 1, ele tem uma história realmente muito boa pra um survival horror. Mesmo ele sendo a continuação direta do 1, ele ainda é bem competente em ser um jogo com uma própria história. E eu falo com uma certa clareza nos olhos sobre isso, porque tudo que foi feito em Silent Hill nunca tinha sido tão explorado, sabe? Todas as metáforas que tem no jogo realmente são muito únicas, que poucos jogos naquela época fizeram. Coisas como somente puxar uma escada com um cabide já fizeram interpretações únicas que tiveram pro jogo. Tá aparecendo na tela o que significa essa cena, porque eu não vou falar isso. Outro exemplo também que Silent Hill trabalha muito bem, que é com o selo de Metatron. Pra quem não sabe, o selo de Metatron significa harmonia e conexão entre o mundo material e o espiritual. O que na trama faz bastante sentido o selo ser usado, já que a Heather fica transicionando entre o mundo normal e o mundo sobrenatural de Silent Hill. E também no feitiço de aniquilação, levantando mais a ideia que ele é um selo de equilíbrio, já que ele meio que tá ali pra aniquilar o mal, de algum certo modo. Ou vai dizer que esse monstro aqui é normal pra você. Ou na parte do jogo em que a Heather literalmente tem um stalker que tá stalkeando ela e fica falando como ela é bonita e que os cabelos dela são bonitos, enfim, é estranho. E basicamente, porque esse cara tá fazendo isso é porque ele era um paciente desse hospital que a Heather tá, e ele começou a se ter uma paixão muito grande pela Heather do nada e começou a escrever essas cartas pra ela. Inclusive no jogo tem uma sala com papéis e mostra lá que esse paciente chamava Stan Coleman, e ele já demonstrava certa obsessão pela Heather antes mesmo da Heather conhecer o nome dele. Mas enfim, pra saber o resto dessa história, vai jogar o jogo. E o que eu acho muito bacana em Silent Hill é que ele usa itens inusitados pra conseguir ser utilizados, como usar um quebra-nozes pra quebrar corrente, tipo, ou misturar detergente com alvejante pra deixar o local tóxico pra matar mosquito.
E outros exemplos no jogo que também são utilizados que eu não vou falar, é melhor você jogar pra ver. Mas dá pra perceber o tanto de criatividade que colocaram nesse jogo. Um jogo que explora temas como trauma, maternidade forçada, perda e até a identidade da Heather. Ele é um jogo que toca em todos os assuntos delicados e em nenhum momento chega a desrespeitar nenhum deles. Porque ele é competente com uma história ao todo. Ele te entrega uma história delicada com muitos temas psicológicos a ser explorados que nenhum jogo naquela época explorou e pede pra você tirar algumas vezes sua própria conclusão de alguma cena. E no fim, Silent Hill é isso, é interpretação. É como você vai interpretar aquele mundo que foi distorcido por algum personagem. Porque o jogo nunca te entregou de bandeja a história, você mesmo teve que interpretar o que estava acontecendo. Silent Hill não é só sobre matar monstros ou se assustar com alguma coisa ou resolver puzzles, e sim sobre entender como a cidade se transforma conforme a mente de quem entra nela. E nós como jogadores damos sentido àquele inferno. Cada detalhe, cada criatura, cada final, tudo não passa de um espelho que reflete muito bem nossos medos ou de segredos obscuros do nosso protagonista que está inserido nessa trama. No fim de tudo, a gente tá dando sentido a uma história que já tem um final. Quando eu falo da história de Silent Hill 3, eu não posso nem um pouco deixar de citar os personagens dele. Até porque os personagens são um grande pilar pra Silent Hill 3 ser realmente um jogo bom. Eu citei eles bem superficialmente, não falei tanto sobre eles, nem elaborei tanto, porque eu queria realmente separar uma parte do vídeo pra falar somente deles. E eu sei que eu citei um pouco sobre o desenvolvimento dela, mas eu queria falar agora sobre especificamente a personalidade dela, que é a Heather. A Heather pra mim é uma personagem bem cativante, bem única, ainda mais pelo fato de ela ser adolescente. Então é muito mais fácil você se identificar com ela. E o fato de ela ser adolescente já muda completamente o jeito que ela vai lidar com Silent Hill. Porque pelo fato de ela ser adolescente e não levar tão a sério as coisas, ela vai levar alguns acontecimentos de Silent Hill como algo muito cômico. Well, I guess you're not a person anyway. E também ela é bastante expressiva e agressiva quando necessário. Do I have to scream? E tem algumas falas de Silent Hill que ela faz durante o jogo que quando você interage com o seu primeiro monstro, quando você acaba de matar, ela somente descreve ele como um monstro, porque é a melhor definição pra aquilo. E diferente de outros protagonistas de Silent Hill, ela realmente é bem expressiva. Ela parece realmente estar passando uma mensagem pro leitor sem diretamente estar falando com ele. E nessas poucas observações que eu dei em relação à personagem em si, pra mim, ela já ganha disparadamente na frente de todos os protagonistas da primeira trilogia. Partindo agora pra um personagem que é mais coadjuvante da história, existe o Vincent. Pra quem não sabe, o Vincent é um personagem que você vai encontrar bastante na história, porque ele é bem necessário pra história fazer sentido. Mas a ideia principal que os desenvolvedores colocaram pra ele era passar a vibe de alguém que não era confiável, sabe? Ele é alguém que te joga bastante informação sobre o mundo, mas ele também não explica muito sobre aquele mundo. What's wrong? You don't trust me? Ele parece ter muitas informações, mas ele não quer compartilhar com você, sabe? Tanto que o cara que foi encarregado de fazer o design dos personagens diz que quando você tá olhando pra ele, você não assimila ele a uma pessoa hipócrita. Mas do jeito que ele age em si, faz você desconfiar dele. まずですね、顔の表情をちょっと笑い方にしてもちょっと怖い笑い方っていうか爽やかな笑いではなくて。 Por mais que o Vincent em si não seja um foco principal do jogo, dá pra ver o tanto que eles tiveram que aprofundar o personagem. Que a proposta dele é te passar um sentimento, se ele não cumpre isso, ele tá falhando como um personagem. Porque a proposta do Vincent em si é de criar dúvidas e também responder perguntas. Porque ao mesmo tempo que ele te faz questionar a índole dele, ele também te responde perguntas. E é por causa disso que pra mim Silent Hill 3 tem a melhor escrita. Oi, pessoal que tá vendo esse vídeo aqui, atrapalhando só um pouquinho esse vídeo. Por favor, se inscreve no canal e dá like pra esse vídeo chegar em mais pessoas. É só pra lembrar, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. E é isso, continue aí. Depois de ter tocado no desenvolvimento de Silent Hill 3 e ter falado sobre a história, os personagens, agora eu quero falar sobre algo que tá presente no jogo, que é a jogabilidade. Quando eu cito a jogabilidade em si, eu tô englobando basicamente tudo. Digo gameplay, mecânica, combate, atmosfera, tudo isso eu vou englobar na jogabilidade. Já digo e adianto que a jogabilidade de Silent Hill 3 é bem inferior a outros jogos. Digo isso porque depois de 2 anos que Silent Hill 3 foi lançado, lançou Resident Evil 4, que teve um grande salto de qualidade. Então nesse caso não dá nem pra usar como argumento que a jogabilidade é ruim por causa que o jogo era datado. A falta de potência de hardware naquela época não tinha como levar a culpa nesse caso. Então o fato do combate ser ruim e a câmera também, e botar ruim na câmera, era algo que infelizmente Silent Hill 3 não trabalhou muito bem. E por que a câmera era ruim? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu odeio muito em todos os Silent Hills é a câmera. Pra mim, não tem nexo nenhum a câmera funcionar daquela forma. Eu vou dar um exemplo fácil pra você entender a minha angústia total com esse problema. Bom, de um lado aqui temos o controle que eu tô jogando e do outro temos aqui o jogo. Se eu botar a header pra andar pra frente e tiver algum tipo de curva e a câmera, porventura, mudar de posição, acontece que a direção que eu tô botando pra frente vira a posição contrária da câmera que eu tô mexendo no meu analógico. Eu tô botando pra trás, eu tô indo pra frente. Cara, e isso torna a gameplay maçante e muito confusa quando você for jogar o jogo. Porque você ficar corrigindo a direção do seu analógico toda vez que você for jogar o jogo é muito chato e massivo. E o mais triste disso tudo é que foi proposital essa câmera ser assim. Eles queriam passar a vibe que você estivesse dentro do jogo e passar essa vibe desconfortável, mas
no fim não funcionou. E por consequência da câmera ser assim, afetou outras áreas do jogo, como o próprio combate. O combate de Silent Hill 3 é meio ruim porque ele deixa bastante a desejar em momentos do jogo. Porque pelo combate ser bastante travado, perde a emoção em algumas cenas do jogo. E juntando isso com a câmera, enfim, torna a gameplay chatinha. Você sai de Silent Hill com a impressão muito boa, porque a história é cativante, mas você não tem aquela vontade de rejogar o jogo por conta desses problemas. Mas deixando a câmera e o combate um pouco de lado, a atmosfera, mecânicas e mapas são muito bem construídos. Toda a parte do mapa vai passar uma vibe diferente pra você, e a atmosfera que Silent Hill tem por natureza já ajuda bastante a caracterização dos mapas. E as mecânicas que tem no jogo são muito bem criativas. Então nesses 3 pontos eu não consigo citar um erro que seja plausível botar aqui no vídeo. E falando em atmosfera, tem uma coisa que ajuda bastante Silent Hill ter essa vibe que tem, que é as músicas. Apresento pra vocês o nome de uma lenda que confortou a madrugadas e a noite de muitos: Akira Yamaoka. A história dele pra ele estar trabalhando diretamente com a Team Silent, fazendo trilha sonora e também efeito sonoro, é que na época não tinha um compositor e um músico que tivesse a vibe de Silent Hill. E ele acabou entrando pra equipe de última instância. Naquela época era meio deduzível que ninguém botou muita fé nele, até porque ele trabalhava de freelancer pra efeito sonoro, não pra trilha sonora em específico. Fora que a equipe de Silent Hill era formada por pessoas que tinham falhado dentro do jogo. Mas Akira Yamaoka surpreendeu a todos. Ele não só como fez efeitos sonoros muito marcantes, mas trilhas sonoras realmente muito boas. Mas particularmente, na minha opinião, no Silent Hill 3 ele inovou bastante na trilha sonora. Porque como a protagonista do 3 é a Heather, ele teve que inovar e deixar mais leve a trilha sonora. Mas obviamente deixando na vibe de Silent Hill. Pra vocês terem noção quanto Akira Yamaoka foi importante pra todo esse cenário de survival horror somente usando o som, existem jogos como Alan Wake que tiveram uma entrevista e falaram na entrevista que eles usaram Akira como inspiração. Pra mim especificamente, Silent Hill não teria todo esse peso e toda essa ambientação se não existisse o Akira Yamaoka. E eu nem falei somente de Silent Hill 3, eu digo de todo Silent Hill que ele participou na produção. Então eu te peço que quando você jogar Silent Hill 3 ou qualquer Silent Hill que o Akira Yamaoka tiver participado da produção, presta bastante atenção na ambientação e na música que ele fez, porque isso é ouro. Enfim, agora depois de ter passado por todos esses tópicos, agora eu quero tocar no que mais me deixa triste. Quando eu me refiro que Silent Hill 3 foi injustiçado, eu digo que ele foi subestimado. É algo muito mais a ver com o lançamento dele na época e sobre a visão que as pessoas tinham na época. Até porque esses tópicos que eu vou citar que tornaram ele um jogo injustiçado, hoje em dia não fariam mais tanto sentido. Porque felizmente a gente cresceu como sociedade e tecnologia. Silent Hill 3 tem sim seus defeitos, mas isso não torna ele um jogo ruim. Tanto que na gringa, muita gente leva Silent Hill 3 como um jogo preferido. Silent Hill 3, como sendo a continuação direta do 1, ele tem meio que esse status de jogo mais importante pra franquia. Mas mesmo sendo a continuação direta do 1, ele foi bastante ignorado na época. E eu falo isso com certa convicção porque Silent Hill 3 vendeu 63,5 a menos que o 1. Enquanto Silent Hill 1 vendeu 2 milhões de unidades, Silent Hill 3 vendeu somente 730 mil unidades. E não fazia muito sentido acontecer isso, porque Silent Hill 3 aprofundou muito mais os personagens, em questão de gráficos também era melhor. Por que aconteceu isso? Bom, vamos lá. O ano é 2003. Não era muito comum você ver adolescentes sendo protagonistas de algum jogo de terror, porque eles sempre eram muito imaturos e não faria sentido eles terem um final feliz. Já que teoricamente o adolescente não saberia lidar com o mundo de survival horror. Levantando mais um ponto que antigamente mulheres como protagonistas não eram comuns, era mais normal você vê-las como coadjuvantes. Existem casos como a Lara Croft e também a Jill Valentine que eram sim protagonistas, mas na época foram sexualizadas. Hoje em dia, inclusive, nos remakes elas usam outro tipo de roupa porque faz mais sentido para o ambiente que ela tá. É somente você comparar os modelos que você já percebe essa mudança. Então Silent Hill 3 totalmente fora da curva, fazendo uma personagem adolescente e também feminina e não sexualizando ela, acabou provavelmente não chamando a atenção do público. E isso é culpa do jogo? Não. Criticam bastante como Silent Hill 3 abordou a própria cidade de Silent Hill, porque metade do jogo não se passa em Silent Hill e sim em shopping, metrôs ou outros lugares que não sejam na cidade. Mas isso se devia ser reavaliado porque mostra que Silent Hill nunca foi o foco principal. Por mais que a cidade seja sim um grande elemento do jogo, o foco é o personagem, é a vida dele, é você ver aquele mundo na perspectiva dele. Não importa o lugar em si, importa como o personagem vai lidar com aquele local. O fato dele ter vendido menos foi por culpa dessa questão toda. Pra mim não é coincidência o fato que os remakes começaram pelo 2, vai pro 1 e depois vai pro 3. E se tiver o 3, o que pode ser muito bem que não tenha, o que eu acho que é meio impossível. Mas deixando bem claro que tudo que eu tô falando é particularmente uma opinião minha. Eu vejo muita gente falando que Silent Hill 3 não é bom, que ele falha realmente seu survival horror, e tudo bem, tem pontos que eu até concordo com você. Mas levando em conta todo o contexto que Silent Hill 3 enfrentou na época, ele foi realmente injustiçado. Ele enfrentou algumas dificuldades que, por exemplo, Silent Hill 2 não enfrentou. Eu sinto que esse jogo, pelo menos aqui no Brasil, devia ter uma atenção a mais nele. Se ele fosse realmente um jogo medíocre da trilogia, eu falaria aqui. Mas eu te garanto que esse jogo vale a pena o seu tempo. Até porque eu nunca faria um vídeo pra um jogo que não valeria o meu tempo. E muito menos o seu. Então, concluindo esse último tópico, apenas jogue o jogo. E é isso.
Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui, eu realmente tenho que agradecer, porque é um vídeo que é mais longo do que meus últimos vídeos que eu postei. E, enfim, eu deixei de lado algumas coisas que já foram muito comentadas aqui no YouTube, como o Enigma de Shakespeare e o jeito que você ganha a lanterna, porque eu acho que essas coisas você deve descobrir jogando o jogo mesmo. Só tô explicando isso aqui porque a minha ideia é trazer novas informações do jogo e também te convencer a jogar também. Por isso que tem alguns assuntos no vídeo que são meio rasos, porque eu queria que você tivesse a experiência de jogar e entender na hora. Mas no mais é isso. Muito obrigado. E um recado também no final do vídeo, pra quem não sabe, isso aqui é a continuação dos vídeos do Luna e do Teu. Eles também fizeram vídeo sobre Silent Hill e são vídeos muito bons. Na descrição vai ter uma playlist pra você ver a continuação de cada vídeo em sequência. O Luna fez vídeo do primeiro jogo, o Teu do segundo, e eu fiquei encarregado de fazer o terceiro. E no mais é isso. Muitíssimo obrigado por estar vendo esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha sido bastante transparente e explicado muito bem do porquê eu gosto tanto desse jogo. E também do porquê Silent Hill 3 foi injustiçado. É isso. Até mais e eu sou Live.